Boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço pelo convite de estar nesta casa divina, né? Que é casa de Deus e aonde oportuniza um pouco mais de aprendizado para a gente dar conta na labuta do nosso dia a dia, que não é fácil, né? Mas com muita fé em Jesus nós iremos conseguir. O tema de hoje, proposto pela casa, foi sobre o nascimento de Jesus Cristo. E aí eu trouxe o marco, Jesus Cristo como um marco da nova era planetária, né? Então, antes que o Cristo manifestasse aqui no planeta Terra, né? Ele teve o seu nascimento avisado por muitos profetas, foi predito, né? Profetas do Antigo Testamento. E eu trouxe como exemplo Isaías, lá no capítulo 9, versículo 1 a 3 e 6 a 7, que diz assim: mas a terra que foi angustiada não será sombria. Degradou-se moralmente nos primeiros tempos a terra de Zebulun e a terra de Naftali, que eram dois grandes empreendedores da Galileia, né? Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das Nações. E a gente vai ouvir mais na frente a respeito da proposta de Zebulun e também de Naftali, né? O povo que andava nas trevas da ignorância, porque tudo era ignorância, era mito, era preconceito, né? Então, o que aconteceu nessa era de trevas da ignorância, né? Uma grande luz, né, aconteceu, veio, né? E sobre aquelas pessoas que habitavam na região das sombras da morte, né? Então, resplandeceu a luz. Porque naquela época, antes do Cristo, as pessoas tinham o mito de quando morresse, os deuses escolheriam se poderiam ir para um local privilegiado ou, se não, teria que ir para os mares profundos do inferno, né? E no versículo 3, o Isaías fala: tu multiplicastes a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se reportem os despojos, que vão dividir os despojos de guerra, né, entre eles, que antigamente as guerras, o que conseguia de riqueza era dividido entre todos, né? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele irá estender o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. E ele finaliza dizendo que o zelo do Senhor dos Exércitos fará tudo isso. Essa foi a previsão de Isaías a respeito do Cristo que em sua descida à terra, né? E aí nós vamos ver, dando a continuidade sobre o nascimento de Jesus de Nazaré, né?
que ele é tido como o acontecimento mais extraordinário na vida terrestre. De todos os povos, esse foi o evento extraordinariamente maravilhoso, um presente de Deus para nós, né? Deus nos oferece Jesus como o modelo mais perfeito. Reparem, por que Deus nos oferece Jesus? Jesus é o nome do corpo, é a carne que é chamada Jesus. Então, ele ofereceu Jesus um exemplo, um modelo de perfeição, né? E a doutrina que Jesus ensinou, né, é a de mais pura expressão da lei de Deus. Porque ele, né, Jesus, o corpo chamado Jesus, ele era animado pelo Espírito Divino. O Espírito Divino é o Espírito crístico, que desceu até a gente e ocupou o corpo de Jesus. Então, se formos entender, o Evangelho fala, e o Verbo se fez carne. As pessoas têm dificuldade de entender isso. Por quê? O que quer dizer? E o Verbo se fez carne. O Verbo é a palavra de Deus, é a vontade de Deus no corpo, falada pelo corpo Jesus, expressada pelaquela multidão. Então, é por isso que ele é tido como o ser mais puro que já apareceu na Terra. Ou seja, foi um corpo criado especialmente para esse espírito crístico habitar o tempo necessário, né? Isso nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 625. Está muito bem explicadinho lá sobre isso, né? Na antologia mediúnica de Natal, né, que é por espíritos diversos e também Chico Xavier, né? A natividade, né, ou seja, o nascimento do Cristo para nós, os espíritas cristãos. Porque tem outros espiritualistas que também se intitulam espíritas, mas não são, porque espírita é uma palavra criada por Kardec para que nós fôssemos diferenciados dos outros espiritualistas. Somos espiritualistas? Somos. Todo espírita é espiritualista. A diferença é que nós acreditamos no Cristo. Nós professamos, aprendemos e tentamos agir dentro dos ensinamentos do Cristo, né? Então, o que aconteceu? Chegou para nós a mensagem perene. Perene, ou seja, essa mensagem, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é eterno. Reparem, quem já estudou o Evangelho segundo o Espiritismo 2, 3 vezes, a gente surpreende, é uma surpresa muito boa, porque cada vez a gente aprende mais um pouco, tem conteúdo ali que ainda não foi desbravado. Então, é um conteúdo, um aprendizado muito rico ao ponto de ser eterno, né? Os espíritos crísticos, eles atuam dentro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os espíritos puros também. E nós que ainda somos espíritos imperfeitos, estamos tentando aprender a ter Jesus Cristo como nosso modelo de quê? Modelo de quê? De ação. Mas como? Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, está ali, está todo o conteúdo
que Deus passou para que ele deixasse para a gente, para que nós aprendêssemos. Então, essa mensagem, né, ela funciona como um convite, né? Convite para que nós possamos renovar as nossas vidas. Como nossas vidas? Através da reencarnação. Cada reencarnação a gente aprende um pouquinho mais. E assim é que nós vamos galgando a escada evolucional que vai nos levar até Deus. Mas nós temos que fazer isso por conta própria de nós. O que o Cristo podia fazer, ele fez. Veio aqui, deixou a mensagem, agora é conosco, é a nossa vez, né? Portanto, ao renovarmos as nossas vidas, seguindo a palavra de Deus, trazida pelo nosso Cristo em seu Evangelho, nós vamos estar como? Ajustados cada vez mais nas leis divinas e leis naturais, né? Que são as leis de Deus, né? E também o Natal ainda, lá em Antologia Mediúnica de Natal, ele não é apenas promessa de fraternidade e da paz que vai ser renovada alegremente entre homens. Porque a gente fala, né? Vamos dar votos de boas festas, feliz Natal, feliz Navidade, nascimento de Jesus, né? Não, não é só isso que ele traz para a gente, não, promessa de paz e de fraternidade, não, né? Ele também vai se renovar, né, alegremente entre os homens. Mas, espera aí, tem um mais. Acima de tudo, o que é a mensagem do Cristo? A mensagem do Cristo, que é o Evangelho, né, vai nos induzir a servir sempre. A servir a nós mesmos e também aqueles que nos rodeiam, os próximos que são aproximados até onde estamos. Porque a gente não pode preocupar em atender uma pessoa que está lá no Japão, que está lá no Mato Grosso, mas não sei o quê, com tanta gente, tanto irmãos necessitados aqui dentro de Valparaíso, que vem nesta casa santa aqui, que está no nosso trabalho, que está na nossa família, que está nas filas do supermercado. Então, nós temos que voltar, né, para essa mensagem, para o trabalho do dia a dia, né? E vamos, então, compreender que o mundo, ele pode, sim, mostrar deficiências. Não pense vocês que esse planeta tem perfeição, não. Aqui é um planeta de deficiências e imperfeições, né? E também tem muita treva, tem muitas chagas, muita pessoa doente, cada vez mais adoecendo, se matando, né? Matando a família e depois suicidando. A gente vê de tudo. Nós estamos passando num período muito conturbado, né? Então, o que é que o Cristo espera de nós? Que é nosso dever amar e ajudar essa pessoa, não importa com a turbulência que nós estamos atravessando na nossa intimidade. Não é porque nós somos trabalhadores do Cristo que nós somos isentados das nossas expiações e prova, não. É tudo junto. E o que é que nos fortalece? A palavra de Jesus para cima da gente. Portanto, Natal nunca foi e nem será uma festa no coração e no lar. Porque é também a reafirmação de nossa atitude cristã perante a vida.
aqui, eu acho que essa reafirmação da nossa atitude cristã, eu considero como um exame de autoconsciência pregado por Santo Agostinho para nós, todo dia de noite, antes de dormir. Faça seu exame de consciência. O que foi que eu fiz hoje de bom? Analisa e agradece a Deus por Ele ter estado com você por intermédio de bons espíritos e você ter dado conta de fazer aquelas boas ações. Mas e agora? O que eu fiz de errado? Reconhece o seu erro. E desse erro a gente tem que tirar o aprendizado para não errar amanhã, a hora que acordarmos. Então, nós temos que reafirmar a nossa atitude cristã todos os dias. Bom, lá no Evangelho ainda, segundo o Espiritismo, né, diz o seguinte, palavras de Jesus: eu não vim destruir a lei de Deus, eu vim cumpri-la, né? Ou seja, desenvolver essas leis. E que leis são essas? As leis divinas e as profecias. Todos os profetas, aqueles que falaram do Messias, que ia ser assim, assim, ele passou e cumpriu todas as profecias. E cumpriu de maneira tal o seu desenvolvimento dessas profecias, né? E também do verbo divino, né? Foi que deu para ele aquilo que ele tinha que fazer, e ele fez com louvor, né? Que é dar o verdadeiro sentido para o significado para as pessoas. Mas não bastava dar apenas o significado. Por quê? Porque cada um estava num nível de evolução, a população na época. Então ele tinha que adaptar todo o ensinamento do pai que ele tinha que fazer aqui, esse era o objetivo dele, de conformidade o grau de adiantamento daquelas pessoas que ouviam. Então, para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele nas praias, ele falava de um modo. Para os discípulos sozinhos, ele falava de outro modo. Porque não adianta, não tem como você pegar um ensinamento mais rebuscado, que a gente vê isso numa faculdade, e você jogar aí no fundamental. Não vai funcionar. Então, ele tinha essa capacidade de levar até as pessoas esses ensinamentos de forma tal que todo mundo entendia o que ele estava falando. E o que não era para entender, ele não falava, ele deixou para nós, que é a terceira revelação, que é o Espiritismo. Coube também para Jesus, né, ele dar um cumprimento integral às profecias, como eu já havia dito, né? Ele cumpriu tudo, né? Não ficou nada, né? Mas a sua autoridade, ela tinha uma natureza excepcional. Ou seja, a autoridade moral, que é o que nós, trabalhadores do Cristo, precisamos ter. E só vamos ter com o conhecimento da doutrina e também com a nossa reforma íntima. Porque a pessoa, o trabalhador que ele tem a autoridade moral, aonde ele chega, as pessoas não sabem bem porquê, mas calam. Abre o coração e escutam. E isso é o que nós temos que ser, para que possamos conseguir alcançar o grau de espírito puro. Para isso nós temos a eternidade, né? E vamos conseguir, né?
E o espírito dele era um espírito crístico, na mais alta estirpe, até onde a gente sabe, né? Porque com certeza não para ali, a coisa continua, mas ainda não temos capacidade de entendimento disso, né? Jesus já é assim, o Cristo é o que a gente pode ter assim de maior dentro do nosso entendimento, né? E nunca esquecer que a missão dele é divina. Divina por quê? Porque é de Deus. Deus falou, vá lá e leve todo o meu pensamento. E ele cumpriu. Bom, nós temos a manjedoura, né? A gente sabe que é a manjedoura, mas vem cá, como é que essa manjedoura veio surgir? Nesse evento, né? Aí é simples. Porque lá, aquela época, as cidades, elas tinham um local onde as pessoas deixavam, os estábulos onde as pessoas deixavam seus animais. Então a manjedoura era onde os animais das pessoas pastavam ali, né? E eles iam para os hotéis. Aí não tinha hotel, estava tudo cheio, né? Por causa do censo. Aí Maria e José tiveram que chegar, foram até o estábulo, né? Então a manjedoura, ela ficou como um símbolo. Ela é um símbolo de humildade. Mas o que é humildade? A humildade não é fácil, não, gente. Existe a falsa humildade. Essa é comum. Todo mundo se acha humilde, nem que seja um pouquinho. Mas a humildade, para ela ter, ela é a resultante, né? Ela é a resultante de quê? Da fraternidade e do amor incondicional para com todos. Quando fala com todos, reparem, não estamos falando com as pessoas, não, com todos. Vegetais, animais. Esse respeito que nós precisamos de ter, essa fraternidade. Olharmos aquilo com aquela amorosidade, né? Então, essa somatória é que vai, então, surgir dentro de nossos corações, na semente plantada por Deus, a flor da humildade. Porque nós temos um jardim em nossos corações que Deus deixou plantadinha a semente, agora vai de nós fazer com que elas cresçam, né? Bom, tem um livro do Espírito Irmão X e do Chico Xavier, né, que chama Doutrina e Aplicação. Lá diz o seguinte, aqui o Espírito, o Irmão X, vem contando para a gente em forma de uma narrativa, né? Ele fala: rezam as tradições do mundo espiritual que anos antes da vinda de Jesus, Iliel, que era uma pessoa daquela época, né, que era nascido em Babilônia. Lá o senhor Iliel nasceu, cresceu, criou, morou, fez fortuna lá na Babilônia. Mas tem uma coisa, ele resolveu emigrar para a Palestina. E esse Iliel, ele também, ele era como se ele fosse tipo um pastor. Ele saía pregando. Cristo ainda não tinha aparecido, né? Então ele saía pela Galileia afora, né? Fazendo pesquisa, vendo o que ele podia acrescentar na Torá, porque ele era da Babilônia. Então ele também era um pesquisador. E aí ele tinha muitos discípulos que seguiam ele, que veio da Babilônia, e lá na Galileia também, muitos resolveram chegar com ele, né? Então ele era um rabino, né? Só que ele era um rabino muito liberal, né? E enquanto ele ensinava as lições para as pessoas em praça pública,
Simultaneamente, né, ele falava da chegada de um Senhor, né, para poder cumprir as profecias que já vinham há milhares de anos. Era próximo da chegada, né? As conversações, né, particulares, né, e Eliel junto, eram, então, essa conversação particular dele, ela era aliada aos anseios do povo, porque o povo da Galileia inteiro esperava pelo Messias. Então, ia muita gente, milhares de pessoas, para assistir Eliel falar, né? E aí tinha debates, tinha tudo, né, sobre isso, né? E Belém era para onde eles falavam, os profetas falavam que era em Belém que ia acontecer esse grande fenômeno, né? Igual o profeta Miqueias, ele fala, né? Capítulo 5, versículo 12, ele fala: e tu, Belém de Judá. Belém de Judá, porque Judá era a tribo, uma das 12 tribos da época de Moisés. Então ele fala: e tu, Belém de Judá, não és assim tão pequena, porque de ti sairá o guia de Israel, cujas origens se perdem nos dias da eternidade. Ou seja, a grandeza desse espírito que ia chegar, desse Messias, não tinha capacidade de ser humano nenhum dimensionar, né? E ele continua, né, o irmão X. E ele diz que à vista disso, então, né, desses acontecimentos, né, antes do nascimento do Cristo, né, lá, Belém, então, o que acontecia em Belém? As famílias, né, mais importantes, né, faziam orações e sacrifícios para que a família deles pudessem receber o Messias. E começou uma disputa entre os poderosos. Qual família seria aquela que seria presenteada com o nascimento do Cristo, né? Por exemplo, Zabulon. Quem que era Zabulon? Ele era um grande proprietário de terras, né? E toda semana, né, ele mandava, por intermédio do sacrifício, um petitório para Deus, né? Pedindo: oh, pelo amor de Deus, que esse mensageiro sublime, ele venha para entre os meus, a fim de, eu estou disposta a oferecer para ele um lugar digno no meu carro da fortuna. Tinha também Gade. Gade, ele era um negociante de sedas, né? Então ele viajava pela rota da seda, ele andava muito, mas a família dele morava na Galileia, né? Ele implorava para Deus que o Messias viesse dentro do seu círculo de família, né? E ele, oh meu Deus, eu prometo para o Senhor que eu vou engajar ele desde cedo entre os meus parentes de mais prestígio, lá no Templo de Jerusalém. Ele tinha muito parente rico, poderoso, que estava lá em Jerusalém também. Então ele estava tentando negociar com Deus. Manda ele para minha família que eu mando ele para Jerusalém. E tinha também, isso são exemplos, que tinha muito mais, né? Tinha Rubens, né? Rubens era um criador de camelo, né? E que ele também estava de olho no Messias, queria que também nascesse lá na casa dele, né? E aí ele falava, né, que ele ia fazer bastante programas de exaltação, né, a partir da meninice dele, que ele seria famoso em toda a Galileia. E apareceu também Jonas. Jonas era o joalheiro dos joalheiros. Era muito importante, né? Ele fazia, os faraós do Egito, aquele povo lá tudo, mandava emissários para vir comprar joias dele, né?
Então, ele prometia, ó Deus, manda ele para minha família, e eu garanto tesouro, né? Em retribuição, eu vou dar tesouro para ele perder de vista, né? E desde que ele nasça lá na minha casa. E também, né, tinha Ezequias. Ezequias, ele era muito rico e vendia cavalos. Ele também vivia mandando petição, né, para Deus, né, tentando negociar, né. E para que o Messias nascesse lá, né, com ele, né, que ele prometeu que ia orientar ele, botar ele expert de maneira tal que ele ia libertar a gente dele daquelas políticas romanas. Então tinha assim muitas e muitas ofertas, né? Para uns, né, ele deveria se formar entre os maiores orientadores rabinos, né, do tempo dele, né? Para outros, era certo que ele poderia ele iria tomar rédeas do poder, né? Aí é onde está o engano de Judas Iscariotes. Porque ele achava que ele veio para isso, para tomar de Roma, né? Foi aonde aconteceu, né? E aí ele assumiria, né, a autoridade da cultura e do ouro. E ia ser invencível comandante das legiões romanas. Quer dizer que ele ia guerrear, né? Mas e aí? Como ficou isso? Esses tipo de requerimento, tudo chegava, né? Porque Deus sabe de tudo, tanto lá quanto cá, né? E ele parava, pensava, né? Deus fala, gente, mas aqui tem futuro de tudo quanto é jeito, né? Para ele. E essas pessoas não estão entendendo nada, né? Aí, o que foi que aconteceu? Ele pensou muito, falou, não, são projetos pessoais, né? Ou seja, terrenos. E como é que a gente pode pensar? Segundo o irmão X, ele vem fechando essa narrativa dizendo, dizem que o Pai Supremo estudou longamente todos os apelos que lhe eram endereçados. E embora permitisse confiantemente que José e Maria sofressem pesadas humilhações na chegada de Belém, por que Deus permitiu que Maria e José fossem tão humilhados como foram? Havia necessidade. Tinha que cumprir as profecias. E tanto Maria quanto José eram espíritos com calibre para poder dar conta de superar tudo isso, né? E aí, o que foi que Deus fez? Falou, não, está determinado. O Cristo vai nascer lá na estrebaria, junto com os animais. E vai estar desvinculado de todos os compromissos da terra. Não vai ficar nem com A, nem com B, nem com C, né? Para que a revelação da eterna verdade não fosse escrava de ninguém. Quantas vezes nós nos vendemos por um cargo melhor? Quantas vezes nós nos subornamos a nossa própria dignidade para um salário maior? Isso aqui é exemplo para a gente. Não importa o que você for passar, você tem que ter fé em Deus. Porque se você não está aceitando coisas que não são dignas, Jesus está com você. E você vai passar por aquilo. Mas ele não vai tirar as nossas humilhações, não, as nossas dores, de jeito nenhum. Mas ele vai nos ajudar, vai nos mostrar o caminho correto para que a gente possa, então, chegar a um denominador comum sem termos que perder nossa dignidade, né? Muito bem.
E o que é que o Espiritismo ele traz para a gente sobre o nascimento de Jesus? Bom, o nascimento de Jesus ele é interpretado como um evento de grande importância espiritual e moral. Veja bem, o Espiritismo ele lida com o quê? Ele lida com a parte espiritual nossa, a pátria espiritual, e com a moral, que é a reforma íntima. É disso que nós temos que captar da doutrina dos espíritos, né? Então, o que vai acontecer quando sobre esse evento de espiritual e moral? Esses eventos estão marcando o início de uma nova era de renovação para a humanidade através da fraternidade e do amor. Então, o que é o nascimento de Cristo? O nascimento de Cristo é uma reafirmação, juntamente com uma renovação para toda a humanidade, da fraternidade, do amor que está precisando ser sacudido por nós, para tirar a poeira das coisas terrenas, né? Para que possa dali, da fraternidade e do amor, nascer a humildade, que vai nos ajudar no nosso trabalho com aqueles que se aproximam de nós. Bom, é reconhecido o nascimento material em Belém? O que quer dizer isso? Nascimento material é o corpo, é Jesus. Nasceu em Belém? Nasceu. Mas a doutrina, ela vai enfatizar a ideia de que o nascimento simbólico de Jesus vai acontecer no coração de cada um de nós. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando resolvermos abraçar os seus ensinamentos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Verbo em forma de carne, é o Verbo terreno, é um Evangelho palpável, tangível. É Jesus que foi palpável, tangível, era matéria. Mas quem fazia isso era o Espírito Crístico. Jesus Cristo não é um nome composto, nunca foi. Jesus é o corpo, Cristo é o Espírito. A concepção, né, da vinda de Jesus foi um marco muito grande na evolução espiritual do planeta nosso. E ele foi cuidadosamente preparado pela espiritualidade maior. E foi de tanto sucesso que até hoje, mais de 2000 anos, ainda falamos dele e cada vez aprendemos mais e mais dentro das palavras de Deus que está ali no Evangelho. Aí vem a pergunta que não quer calar. Quando foi que Jesus nasceu? Né? A gente tem essa curiosidade, né? E hoje, então, nós vamos ficar sabendo que Jesus, ele nasce para cada um de nós em momentos diferentes. Por exemplo, no momento da dor, ele nasce. Por quê? Porque é o momento de oração, Nossa Senhora me ajuda. Não deixa meu companheiro morrer, não deixa minha mãe, meu pai, meu filho morrer. Então Jesus está nascendo naquele exato momento no seu coração. Não importa se tinha 1 ano, 2 anos, 10 anos que você nem pensava em Jesus. O importante é que naquele momento ele está nascendo. Quanto tempo ele vai ficar? Não importa. Mas ele vai deixar ali no seu coração aprendizado. E outra coisa, mãe, no momento da morte. É o momento que a gente mais clama por Jesus, né? Na dificuldade financeira, mas eu tenho certeza que Deus vai me ajudar
Jesus, ele mandou Jesus para isso, vai dar tudo certo, né? Da enfermidade de um parente, de um filho, na hora do desespero, ou num momento de grande ternura e de imensa paz. Graças a Deus. Casei minha filha. Oh, que sossego para minha cabeça. Agora eu não tenho que ficar pensando onde é que ela está, aquela hora da noite, para onde que está. Graças a Deus. Oh, meu Jesus, muito obrigada. Naquele exato momento de felicidade, Jesus está nascendo no coração daquele pai. Isso é muito importante. Então, cada um de nós tem o momento exato do nascimento dele. E ele é tão magnânimo que durante a nossa vida, ele aparece todas as vezes que a gente clama por ele, ele nasce. Então não tem como falar quando foi que ele nasceu. E eu trago uma mensagem que diz o seguinte: busquemos nesse Natal, está lá no Espiritismo de Azé, é um livro sensacional que eu recomendo. Sabe, o meu já está todo dobrado, mas é meu livro, né? Busquemos nesse Natal, com a evocação do nascimento de Jesus, refletir que todos somos espíritos em evolução, caminhando para a vivência da lei de amor, no exercício do bem e da caridade em nossos lares, instituições espíritas e nos mais diversos ambientes. Que isso aqui vem afirmando aquilo que a gente chegou à conclusão mais cedo aqui na nossa reflexão. Porque todo lugar é lugar de trabalhar com Jesus. Todo lugar é lugar de ajudar Jesus a nascer naquele ambiente. Então, é um nascimento que não é só na data comemorativa feita pela Igreja Católica, que tem outro significado e que não é esse aqui o moto da nossa dissertação, né? Então, meus agradecimentos, né, por vocês estarem aqui hoje, todos nós comungando, e desejo um Feliz Natal durante o ano inteiro em nossas vidas. Não importa nossas dores, não importa nossas mazelas. O que importa é plantarmos Jesus no coração de cada um daqueles que nos cercam. As nossas dores, essas são nossas. E necessitamos dela para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigada.